Olá pessoal, estamos hoje aqui reunidos para mais uma lição da nossa escola dominical. A revista que estamos utilizando é Por que o Evangelho é Boa Notícia? A nossa lição de hoje é a lição de número 10. O nosso texto bíblico base de hoje é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. O título da nossa lição é Uma obra com final feliz, as operações do Espírito Santo na salvação. Vamos lá, introdução. Na nossa introdução nós temos uma comparação entre as obras do poder público e a obra do Espírito Santo. As obras do poder público nem sempre acabam dentro do prazo previsto. Elas nem sempre acabam dentro do prazo previsto porque muitas vezes ocorrem no meio delas imprevistos, coisas que não foram previstas para ocorrerem ao longo da obra. Que imprevistos são esses? Por exemplo, uma denúncia de nota superfaturada ou uma denúncia de fraude na concorrência. Esse tipo de denúncia, assim como outros imprevistos, por vezes atrasam a entrega da obra e por vezes fazem com que a obra não siga a contento, fazem com que a obra não siga dentro daquilo que se desejava. Isso é diferente da obra do Espírito Santo. Na obra do Espírito Santo, não temos nunca nenhum tipo de atraso. A obra acaba exatamente quando ela deveria acabar. Na obra do Espírito Santo, não temos nenhum tipo de imprevisto. Ela segue exatamente como ela deveria seguir. Não há nenhum tipo de problema na obra do Espírito Santo. Diferente das obras do poder público, que são imperfeitas, a obra do Espírito Santo é perfeita. Ponto 1 da nossa lição. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para algumas pessoas, o Espírito Santo é uma espécie de energia ativa. Ele emanaria do Pai da mesma forma que a luz emana da lâmpada. Assim como a luz emana da lâmpada e ela não é uma pessoa, o Espírito Santo assim também não seria uma pessoa. É isso, por exemplo, que defende as testemunhas de Jeová. Para elas, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas meramente uma energia que emana do Pai, este sim, uma pessoa. Mas não é esse o ensino bíblico. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. E por que razão ele é uma pessoa? Porque ele possui características pessoais e obras pessoais. Aquilo que tem características pessoais, aquilo que tem obras pessoais, o tem porque é uma pessoa. Que funções exercem o Espírito Santo ao longo das Escrituras? Diversas funções. Algumas delas são a de criador. Por exemplo, em Gênesis 1:2, vemos que o Espírito Santo participa da obra da criação. Não apenas o Pai criou o mundo, mas também participa da obra da criação, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em Gênesis 1:2 e todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. Então, não apenas o Pai cria todas as coisas, mas também participa da obra da criação o Filho e o Espírito Santo. Outra função do Espírito Santo é de outro consolador. Nós vemos isso no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo vai, ele não vai e deixa a igreja sem nada, sem ninguém. Ele deixa outro consolador com a igreja. Esse outro consolador é o Espírito Santo que ele deixa junto de cada um de nós. Então, mais uma função do Espírito Santo. Outras funções ainda de revelador. Ele revela a verdade. Ele participa da obra de revelar a cada um de nós aquilo que é verdadeiro. Outra função, a de santificador. Ele participa junto de cada um de nós na obra da santificação. Diversas funções do Espírito Santo. Essas e ainda muitas outras mais. Mas uma específica obra do Espírito Santo que nos interessa nesse momento é a obra de aplicação da salvação nos eleitos. Nós vimos que o Pai, antes da criação do mundo, na eternidade, escolhe aqueles que serão salvos. Ele elege e predestina. E, no momento oportuno, Jesus Cristo vem e morre na cruz. Lá na cruz, pagando o preço do pecado dos eleitos. E lá na cruz, até a cruz, ele viveu de forma justa, de forma que
aquela justiça dele pudesse ser imputada a cada um de nós. O Espírito Santo, no momento adequado, vem a cada um de nós e aplica a salvação efetuada por Cristo lá na cruz a cada um de nós. Essa obra de aplicação da salvação é uma obra do Espírito Santo. Então, na salvação, participam as três pessoas da Trindade. O Pai na eleição, Jesus na efetuação da salvação e o Espírito Santo na aplicação da salvação. A ordem da salvação. Aqui tem algo importante para nós sabermos. A salvação, a gente normalmente divide em várias partes, falando quais são as partes da obra da salvação. Embora nós tenhamos o costume de dividir a salvação em várias partes, ela na verdade é única. Nós somos salvos por uma obra, que é a obra da salvação de Deus. Embora nós dividamos em várias partes, nós vamos ver as várias partes da salvação. Ela é uma obra única. Outro aspecto importante. A sequência que nós damos à obra da salvação é uma sequência lógica. Ela não necessariamente é cronológica. Por exemplo, no momento em que nós temos fé, nós somos justificados. Assim que nós temos fé, nós somos justificados. Isso ocorre junto. Assim como a fé e o arrependimento. No momento em que nós temos fé, nós nos arrependemos. No momento em que nós nos arrependemos, nós temos fé. Isso ocorre junto. Embora nós coloquemos isso em uma ordem sequencial, essa ordem sequencial não é necessariamente cronológica. Ela é lógica, para que nós entendamos como a obra da salvação é feita. Então, a ordem da salvação não é necessariamente cronológica, ela é uma ordem lógica. Por fim, nós vemos que, dependendo do autor que nós lermos, nós vamos ver diferença na quantidade de partes da obra da salvação. Isso ocorre porque a Bíblia não especifica uma certa quantidade de fases da salvação, uma certa quantidade de partes ou estágios da salvação. A gente faz isso para entender como a salvação funciona. Isso não é especificado na Bíblia. Nós apenas fazemos isso, dividimos em várias partes, uns em mais partes, outros em menos partes, no intuito de tentar entender como a salvação funciona. Vamos lá. Na nossa revista, a primeira parte da salvação é a vocação. O que vem a ser a vocação? A vocação é a pregação do Evangelho, é o chamado, o convite às pessoas para que elas creiam em Cristo e se arrependam dos seus pecados, para que tenham fé e arrependimento. No momento em que você prega o Evangelho a alguma pessoa, você está fazendo a vocação, o chamado a essa pessoa para que ela se arrependa da sua vida e viva uma nova vida. É aí que começa a salvação, na vocação, nesse chamado. O chamado, para algumas pessoas, é eficaz e para outras pessoas não é eficaz. Isso ocorre porque o que nós fazemos é um chamado geral, é a vocação geral. Nós chamamos a todos para que todos venham e se arrependam, mas nem todos virão, nem todos se arrependerão, porque o chamado geral nem sempre é eficaz. Para que ele se torne eficaz, é necessária a operação do Espírito Santo, chamada de regeneração. E aqui nós entramos no segundo ponto, a regeneração. É necessário que o Espírito Santo opere a regeneração na pessoa para que ela então venha a atender esse chamado. O que é regeneração? Regeneração, temos alguns nomes no Novo Testamento para essa obra. Um dos nomes, por exemplo, é novo nascimento, ou colocar um novo coração na pessoa. Essa obra é uma obra importantíssima. É a obra sem a qual a pessoa não pode ser salva. Dependemos do Espírito Santo operar dentro de cada um de nós para que nós possamos ser salvos. Se o Espírito Santo não operar isso dentro de nós, nós não temos como ser salvos. Se o Espírito Santo não operar dentro de cada um de nós, a tendência de todos nós é de rejeitar o chamado, rejeitar o convite do Evangelho. Novo coração. Essa é uma metáfora de forte significado. Por que forte significado? Porque, embora não seja literalmente um novo coração, embora o Espírito Santo não venha a cada um de nós e faça um transplante de coração,
embora não seja essa a obra, é como se fosse isso. É como se o Espírito Santo viesse a cada um de nós e realmente modificasse o nosso coração. Só que não o nosso coração físico, e sim o nosso coração espiritual. Ele vem a cada um de nós e tira toda a nossa disposição que tínhamos antes, disposições voltadas exclusivamente para o pecado, e coloca dentro de nós disposições inteiramente novas, afetos inteiramente novos. Antes nós queríamos uma coisa e agora queremos outra coisa. Antes tínhamos uma vida e agora temos outra vida. Ele modifica cada um de nós desde o nosso mais íntimo, desde o nosso mais interior, modifica cada um de nós de forma completa. Ele faz de nós novas criaturas, novas pessoas. Ele faz com que sejamos algo inteiramente novo. Algumas pessoas vão dizer que a regeneração precede a fé, outras vão dizer que a regeneração sucede a fé. Ou seja, para alguns a regeneração vem antes de crermos, para outros a regeneração vem depois de crermos. Nós defendemos que a regeneração vem antes de crermos. Não fosse a regeneração, nós por nós mesmos não creríamos em Cristo. A nossa tendência seria de rejeitar o Evangelho. Aqueles que defendem que a regeneração vem depois da fé vão dizer que o ser humano não é totalmente depravado, que o ser humano possui a capacidade, ele por ele mesmo, de crer e de se arrepender. Vão dizer que a depravação não é isso tudo. Então, o ser humano tem a capacidade de crer e só depois dele crer que o Espírito Santo efetua a regeneração no ser humano. Nós não somos assim. Cremos que o ser humano é totalmente depravado e cremos que o Espírito Santo é necessário atuar dentro de nós, colocar dentro de nós um novo coração, para que assim, então, possamos crer. Ponto C. Conversão. A conversão tem duas partes. A primeira é a fé e a segunda é o arrependimento. Uma vez que nós temos um novo coração, nós agora sim estamos capacitados a crer e se arrepender. Então, quando vem uma pessoa a cada um de nós e nos faz o convite ao Evangelho, o Espírito Santo, então, atua dentro do nosso coração, colocando dentro de nós um novo coração e, em razão daquele novo coração, então, nós cremos e nos arrependemos. Nós temos fé, temos arrependimento. O que vem a ser a fé? A fé tem um aspecto intelectual, mas não é meramente um aspecto intelectual. Nós cremos, nós sabemos que o que a Bíblia diz é a verdade. Sabemos que existe Deus, sabemos que Jesus morreu na cruz, nós cremos em tudo isso. Tem um aspecto intelectual, mas não se resume a isso. Tem também um aspecto emocional, porque nós vemos o que Cristo fez lá na cruz por nós. Isso atinge a cada um de nós. Nós vemos o tamanho da nossa depravação, nós vemos tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida, então isso atinge a cada um de nós emocionalmente, mas não se restringe a isso. Nós também temos um aspecto volitivo da nossa vontade na fé. A nossa fé nos move a tomar determinadas decisões, nos move a fazer determinadas coisas. A fé não é meramente um aspecto interior, é algo que se reflete na prática. Assim também o arrependimento. Arrependimento tem um aspecto intelectual, porque nós vemos aquilo que nós fizemos, que é errado, que desobedecemos a Deus. Isso nos leva a nos arrepender. Tem esse aspecto intelectual no arrependimento. Também tem um aspecto emocional, quando nós vemos os nossos pecados, e isso faz com que nós nos entristeçamos. Mas não é meramente intelectual e emocional, senão seria remorso. Também tem um aspecto volitivo da vontade, porque uma vez que nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa conduta. Fé e arrependimento são dois lados da mesma moeda. É como cara e coroa. Não existe fé sem arrependimento. E não existe arrependimento sem fé. Uma vez que você crê, você se arrepende. Uma vez que você se arrepende, você crê. São dois lados da mesma moeda. Por isso aqui estamos sobre o mesmo tópico chamado conversão. A conversão é esse ato de você crer e se arrepender. Depois da conversão, o ponto D da nossa lição é a justificação.
No momento em que nós cremos, nós somos justificados. O que vem a ser essa justificação? A doutrina católica vai defender que a justificação é uma infusão da justiça de Cristo nas nossas vidas. Isto é o Espírito Santo vir a cada um de nós e colocar dentro de nós um pouco daquela justiça que Cristo teve. Então, a justiça de Cristo fica dentro de nós e essa justiça de Cristo capacita cada um de nós a andar de acordo com os retos caminhos. Nós não cremos nisso. A justificação é um termo judicial. Ela é proveniente de um tribunal, de um local forense. É quando Deus olha cada um de nós e declara, atribui a nós, diz que nós somos inocentes. Isto é, não há nenhuma condenação contra as nossas vidas. Nós somos justos diante de Deus. Deus nos atribui essa característica. Isso é a justificação. Nós cremos em Cristo e no momento em que cremos em Cristo, Deus diz que nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas. Já somos inocentes, já somos libertos da condenação. Não há mais nenhuma condenação, nenhuma pena que nós devamos pagar. Isso é a justificação. Por que não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas? Porque Jesus pagou de uma vez por todas tudo aquilo que nós deveríamos pagar. Todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, todos eles, Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Ele padeceu tudo quanto nós deveríamos padecer, de modo que não há nada que devamos padecer, de modo que não há nenhuma condenação mais sobre as nossas vidas. Fomos justificados de uma vez por todas. E último ponto, santificação. O que é a santificação? A santificação é o nosso caminho, é a nossa caminhada cristã. No momento em que nós fomos regenerados, o Espírito Santo veio a cada um de nós, colocou dentro de nós um novo coração, nos deu novos afetos, nos deu novas disposições, nos transformou em nova criatura, mas não nos transformou em nova criatura totalmente. Isto é, ainda restou um pouco da antiga criatura em nossas vidas. Não fomos glorificados, não fomos transformados cabalmente. Fomos transformados, mas não totalmente transformados. E uma vez que não fomos totalmente transformados, ao longo da nossa caminhada cristã, nós continuamos essa transformação. Nós continuamos essa santificação, esse caminhar para que nos tornemos cada vez mais santos. Éramos uma coisa, fomos transformados em outra coisa. Fomos transformados em pessoas santas, mas não ocorreu uma transformação plena. Nossa vida, nossa caminhada cristã é uma caminhada de, a cada dia que passa, sermos mais e mais conformados àquilo que Cristo é. Caminhamos em santificação. Isso é fundamental, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é fundamental porque nós fomos eleitos justamente com essa finalidade, a de sermos santos. Por isso devemos nos santificar a cada dia. Isso é fundamental, porque aquele que foi verdadeiramente eleito será santo. Se você acha que é eleito, mas não caminha em santificação, você, na verdade, possivelmente, não demonstrou até agora que é eleito, porque aquele que é eleito certamente caminhará em santificação. A santificação é uma obra sinergista, é diferente da regeneração. A regeneração é uma obra monergista. O que isso quer dizer? A regeneração é feita por uma única pessoa. Deus efetua em nós a regeneração. Diferente é a santificação, porque a santificação é operada por duas pessoas, não apenas uma. Deus opera em nós a santificação através do Espírito Santo e nós também efetuamos a santificação. É uma obra de duas pessoas combinadas. Nós devemos mortificar o pecado, nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia, nós devemos nos conformarmos aos retos preceitos de Deus a cada dia, nós devemos nos santificar a cada dia. Mas, ao mesmo tempo que nós devemos fazer essas coisas,
o Espírito Santo de Deus também efetua em nós cada uma dessas coisas. Então é uma obra combinada de duas pessoas, nós e o próprio Deus. Santificação. Por fim, aplicação da nossa lição. Vamos lá. Qual tem sido a sua experiência acerca do Espírito e seu papel na salvação? Tem experimentado seu poder santificador em sua luta contra o pecado? Caso essa não seja uma realidade em sua vida, busque a face do Deus Espírito e clame pelo seu auxílio. Reconhecer a salvação como um processo conduzido pelo Espírito de Deus pode ajudar você a olhar os irmãos com mais paciência e caridade cristã. Como? Que tal decorar os nomes e definições de cada aspecto da Ordo Salutis? Pode ser uma excelente ferramenta para ajudá-lo a explicar a sua fé para arminianos, católicos ou outros incrédulos. Se gravou a ordem da salvação, gravou a definição de cada um dos aspectos da salvação, gravou o que vem a ser a vocação, a regeneração, a fé, arrependimento, conversão, a justificação, a santificação. Grave essas coisas, elas serão úteis para você explicar a sua fé a outras pessoas, e grave essas coisas para que você saiba examinar a sua vida e ver se ela está de acordo com a obra da salvação de Deus. Vamos orar para encerrarmos a nossa escola dominical de hoje. Deus, nós clamamos a Ti pela Tua ajuda em nossas vidas, Deus, para que nós saibamos o que vem a ser a obra da salvação e para que nós saibamos, Deus, examinar se a nossa vida está de acordo com a Sua tão grande salvação sobre as nossas vidas. Que nós possamos nos examinar a cada dia e que possamos, Deus, ter a certeza, a plena convicção de que a nossa vida está de acordo com essa salvação. Ajuda-nos, Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.